Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção prática conforme combinado a nossa atividade da última aula. Tá? Atividade proposta com 3 questões. E essa modalidade de questões que eu apresentei para vocês é um modelo também concursual, como todas que eu boto. Só que ela, em vez de ser questão de múltipla escolha, onde tem várias assertivas, ela pede, solicita que a gente opte por ler a assertiva e dizer se a assertiva é certa e é errada. Não pede justificativa. Mas eu, na correção de vocês, vou apresentar a questão certa, porque e vou deixar também embaixo a justificativa onde está a resposta. Tá, pessoal? Então vamos para a primeira. Questão. Delegado de Polícia de São Paulo. Vamos lá. Chamada da questão. Sobre contagem do prazo. Lembrando que essas questões aqui estão baseadas no artigo 10 e 11 do nosso Código Penal e também está no nosso material ali. Eu fiz incisivamente sobre esse ponto, que é um ponto muito importante e muito cobrado. Vamos lá. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir, com relação à aplicação da lei penal a respeito da contagem dos prazos penais, que está especificamente no artigo 10. Então vamos lá. Qual é a afirmação que a questão nos faz? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Onde é que está a resposta? Barbada essa questão, pessoal. Nós falamos isso na videoaula, tem no material, lâminas e tem no código. Vamos lá, artigo 10, o que diz o artigo 10? Primeira parte do artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Está resolvida a questão. Simples assim. Ela parece fácil, mas quando ela é inserida no meio de um concurso onde tem 30 questões de penal, ela está no meio da 15ª, 16ª, ela já não é tão fácil, né? Porque nós estamos em cima desse ponto específico. Mas temos que abordar também. Então a questão ela está certa conforme o artigo 10º. Tá? A justificativa, artigo 10º, tá? Serve como embasamento para responder essa questão e ter segurança total de que a afirmação que a questão faz é verdadeira. Vamos lá. Segunda opção, questão da PUC São Paulo, delegado de polícia também. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir com relação à aplicação da lei penal. Novamente, prazo. O que diz a chamada da questão? O prazo penal de 10 dias. Como se o cidadão fosse, tivesse 10 dias para cumprir. Iniciando no dia 15 de dezembro de 2019. Terá término final no dia 25 de dezembro de 2019. Pessoal, a primeira impressão parece que correta, né? 10 dias, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Só que na contagem do prazo penal não funciona assim. Lembram que eu falei? Onde é que está isso? Está no slide 4 do material da aula de vocês. Tá? O que diz no material? A contagem dos anos. Tá? E o que diz o artigo aqui? Ó? A contagem dos anos, meses e dias. Ok? Tá? Agora deve-se considerar o primeiro dia e desprezar o último. Portanto, nós somos sabedores que deve-se considerar o primeiro dia e desprezar o último. Se é para começar a contar no dia 10, então é dia 10 para 15 dias, tá? 10 dias, desculpa, começando a contar no dia 15, dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, a afirmação da questão deveria ser que o prazo penal de 10 dias inicia no dia 15 de dezembro e termina no dia 24 de dezembro de 2019 e não no dia 25. Por quê, professor? Porque considera-se o primeiro dia e desconsidera-se o último no prazo penal. Justificativo se está no slide 4 da aula passada. Tá? Contagem sempre deve ser feita dessa maneira. Também uma questão relativamente tranquila. Vamos para a última da nossa tarefa. Questão 3. O que nos apresenta a questão 3? Importante observação. Vamos lá. Também de concurso para delegado. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir com relação à aplicação da lei penal. Tá? O prazo penal de 6 meses, iniciando no dia 5 de janeiro de 2020, terá como último dia do prazo o dia 4 de junho de 2020. Pessoal, lembrando que a gente falou na videoaula. Como é que a gente resolve essa questão? Primeiro vamos ler o código. Simples. Tem no material, tem na videoaula. Mas se eu não assistir tudo. Vamos lá. O que diz o artigo 10? Vamos ler ele todo.
Contagem de prazo, artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Isso nós já sabemos, já resolvemos a questão 1. Qual é a segunda parte do artigo 10? Contam-se os dias, meses e anos pelo calendário comum. Bom, se o que não conta é fração de dia, horas, tá? Fração de reais, centavos. Agora, anos, meses e dias conta-se. Pois bem, se o prazo é de 6 meses, a contar do dia 5 de janeiro, vamos lá, é simples. 5 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril, 5 de maio, 5 de junho e 5 de julho. O que a questão diz? O prazo penal de 6 meses, iniciando no dia 5 de janeiro de 2020, terá, está afirmando, como último dia do prazo, 4 de junho de 2020. Isso está errado, mas tu veja que pega ratão, porque se nós fôssemos lembrar do macetezinho que considera o primeiro e desconsidera o último, no piloto automático a gente ia dizer que está certo, né? Não está errado por quê? Porque 5 de janeiro mais 6 meses, 5 de julho. O que a questão diz? 4 de junho. Portanto, está redondamente errada, baseado no artigo 10º. Tá, pessoal? Então, essa seria a nossa correção prática, a nossa atividade da aula passada. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira. E logo hoje, durante o dia, será colocado as videoaulas da nossa próxima aula. Tá? Um grande abraço, cuida-se e até breve.